Nesse vídeo eu quero te convencer a ler web novels brasileiras. Então no começo eu vou falar 3 motivos para você ler obras brasileiras e depois eu vou te explicar o porquê web novel. Então, sem enrolação. Oi, eu sou o Lance, sou escritor, criador de conteúdo e CLT. Então começando pelo porquê eu acho que é importante você ler obras brasileiras, desde clássicos até contemporâneos, e obviamente, porque o meu canal é voltado às web novels. E o primeiro motivo é a proximidade com o autor. Você já imaginou conhecer um dos seus autores favoritos? Pode ser de qualquer coisa, mangá, livro, HQ ou o que for. E talvez isso nem tenha passado pela sua cabeça simplesmente porque ou o cara foi de base há mais de 100 anos, ou o cara fala japonês e mora do outro lado do mundo. E mesmo se for um americano, no Brasil, a maioria das pessoas não falam nem inglês, quanto menos tem acesso a qualquer um autor desses. Mas no Brasil, quando você gosta de uma web novel, é muito fácil achar o autor moscando por aí. Eu mesmo já conheci vários desses autores no Discord. Ou você pode achar eles em outras redes sociais dependendo do seu nicho. E não é loucura conseguir conversar com algum deles. E isso te faz ter ainda mais carinho pela obra. O segundo motivo é parecido com o primeiro, que é a identificação. O Brasil tem uma identidade própria muito forte. A gente está acostumado a consumir obras do exterior, mas aqueles autores vivem em uma realidade completamente diferente da nossa. O cotidiano, a cultura, o jeitinho brasileiro de ser. Nenhuma obra que vem de fora vai poder traduzir todas essas coisas. A vivência de um país para o outro é muito diferente. E por mais que a história que você está lendo se passe num mundo de fantasia com magos e dragões, isso ainda assim se reflete na história. É só você ver. Histórias de sekais do Japão são diferentes de histórias de sekais da China. Histórias de romance da Coreia do Sul é diferente de histórias de romance americanas. E é muito bom quando você lê uma história e se identifica com os personagens, temas ou até algo que não é tão óbvio, mas que seja influenciado pela nossa cultura. O terceiro motivo não é tão chamativo quanto os outros dois, mas é um dos mais importantes, que é a linguagem utilizada. Eu sei que você deve estar pensando que a dublagem brasileira é muito boa em adaptar diálogos e abrasileirar as obras. E mesmo que isso seja verdade, ainda é diferente você ver um filme com uma boa adaptação de dublagem para um filme completamente brasileiro, como Cidade de Deus. E na escrita, isso é ainda mais forte. A forma de construir as frases, a linguagem, os trejeitos, a forma de narrar, o estilo, a gramática, tudo muda totalmente. Você consegue identificar um texto brasileiro de um texto traduzido apenas lendo. E quando você vai escrever, todas essas coisas passam para o seu jeito de escrever e o texto fica esquisito ou não se encaixa direito. Você começa a americanizar ou japonesizar a sua forma de escrita, fazendo o leitor se distanciar da sua história. Eu já vi vários autores usando construções frasais que só é usado em livros traduzidos do inglês, mas ninguém escreve daquele jeito em português. Mas tá, você sabe que ler obras brasileiras é importante, mas por que web novel? Primeiro, que é grátis. Como o próprio nome diz, é web novel. Então, tudo que é publicado diretamente na internet, a versão original tá lá gratuitamente para você ler. Ah, mas Lance, eu leio em PDF. Pois é, eu também, mas nem sempre você acha o PDF do livro que você quer. Inclusive, hoje em dia eu só leio no celular e no Kindle. Muito raramente eu leio livro físico, e mais é pela acessibilidade mesmo. E esse é o segundo motivo para ler web novel, que é acessível a qualquer momento porque é no seu celular. Então eu leio no ônibus, leio enquanto espero alguma coisa. Então qualquer lugar que você vá, você pode pegar e ler um capítulo ou dois. Inclusive os capítulos geralmente são curtos, então isso ajuda também. E outro motivo é a liberdade. Existem várias coisas que acabam limitando a pessoa que escreve um livro, seja a exigência das editoras, a forma de publicação, já que uma web novel não tem a desvantagem de ter que encaixar sua história em um livro só, ou mesmo a liberdade de você simplesmente ir e contar exatamente a história que você quer contar. E isso traz uma pegada muito diferente dos livros convencionais. Também por causa do próximo motivo, é que as histórias são muito diferentes do convencional, principalmente para quem lê só livros, porque as web novels são mais parecidas a animes e mangás do que a filmes e séries.
Basicamente, quem escreve livros sonha em ter seu livro virando um filme, e quem escreve web novel sonha em ter sua web novel virando anime. Então essa relação é mais sobre o conteúdo e história que é contada. Inclusive, tá aí uma dica para você que não sabe se escreve um livro ou uma web novel. Imagina a capa da sua história. Imaginou essas pessoas reais? Provavelmente a sua história combina mais com um livro. Mas se você imaginou personagens de anime, então sua história combina mais com um web novel. Mas então tá, meu querido Lance, você me convenceu a ler web novel, mas por onde eu começo? Eu não conheço nenhuma web novel, nem sei onde ler. Calma que eu tenho a solução para você, que é o torneio de leitura, onde a gente vai se juntar em live e fazer um torneio, juntando várias web novels em uma chave eliminatória, onde a cada fase apenas metade das obras passam, até chegar na final. Mas não é só isso. As primeiras fases a gente vai avaliar a capa, título e sinopses. Assim, tanto eu quanto vocês conhecemos obras novas. E quem sabe você não vê alguma interessante para ler depois. Eu vou estar fazendo lives toda segunda, terça e quinta-feira, às 8h30, começando do dia 18 de maio. Então, te espero lá! E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e um comentário, que isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou o Lance e até a próxima!